tarde, boa noite, bom dia, primeiro ano! Tudo bom, galera? Nós vamos agora começar a trabalhar a frente 1, que é a frente A, capítulo 2, e aí a gente vai pegar o livro 2 e vai continuar falar sobre um tema que envolve a natureza. Olha lá! Noções de geologia. Este assunto é massa, é bro! Neste capítulo, livro 1, vamos estudar muitos fenômenos naturais no mundo e no Brasil também, do ponto de vista da sua porção sólida. Então nós vamos estudar uma parte da natureza envolvendo a estrutura sólida da Terra. Vai adiante. Bom, antes de começar, eu já quero dizer que a Terra, na sua parte sólida, possui camadas. Crosta, manto, núcleo. Crosta terrestre é a parte mais externa, mais rígida, mais dura, mais estreita. O manto é a parte intermediária, mais, vamos colocar assim, viscosa. E o núcleo é a parte mais interna da Terra. Então, a Terra possui, do ponto de vista estrutural, crosta, manto e núcleo. Recordaram lá no seu 6º ano? Legalzinho? Próximo. Aqui nós temos como se estivéssemos retirando um gomo da Terra. Então, é como se nós estivéssemos cortando uma parte da porção interna da Terra. Tá legal? Essas imagens tem tudo no seu livro, tá bom, galera? Vai adiante. Dentro das camadas da parte interna da Terra, existem também as chamadas descontinuidades, que são aquelas partes que ficam entre duas camadas. Por exemplo, entre a costa e o manto tem a descontinuidade de Morovicic. Observem, característica da descontinuidade. Olha como é que ela é instável. Então, uma descontinuidade é um terreno instável, sujeito a oscilações geológicas. O que é isso? Sujeitos a oscilações sísmicas que nós chamamos de terremotos. Então, entre a crosta e o manto, temos a descontinuidade de Morovicic. Esse nome foi inventado por esse cidadão aqui, foi ele que descobriu isso. Entre os mantos e o núcleo, nós temos a descontinuidade de Gutenberg. E abaixo, próximo do núcleo, temos a descontinuidade de Lehmann. Temos também a descontinuidade de Repetit. Gente, essas descontinuidades são terrenos instáveis entre as camadas. Porque às vezes a gente acha que uma camada está aqui, a outra está embaixo dela certinha. Não. Entre uma e outra existem terrenos instáveis. Esses terrenos instáveis é que nós chamamos de descontinuidade. Está lá no seu livro também. Como é o estudo do interior da Terra? Como é que o cara descobriu essa descontinuidade? Adivinha? O interior da Terra. Existe outro mundo, como o diretor Eric Briven supôs em seu filme Viagem ao Centro da Terra, lançado em 2008? Como é a estrutura interna da Terra? E como ela pode ser estudada? Adiante. Existem dois tipos de métodos que fazem a gente estudar o que acontece na parte interna ou externa da Terra. Vamos lá. Primeiro, os métodos diretos. É aquilo que eu vejo. Direto. Superfície visível. Eu vejo um planalto, eu vejo uma montanha, eu vejo um vulcão, eu vejo um terremoto, eu vejo. Do ponto de vista da exploração dos recursos minerais, então eu estou vendo também. Então é direto que eu vejo. O magma, os xenófilos, quer dizer, todo tipo de recurso natural que você consegue ver e que você consegue mostrar através de sondagem. Já os métodos indiretos são aqueles que você depende de estudo. Então, por exemplo, na geofísica, a gravimetria. O que é isso? Gravuras. Alguém supôs que algum tipo de desenho na rocha. O geotermismo. O que é isso? O calor da Terra. Você está pensando que a Terra aqui em cima, nós achamos que ela tem uma temperatura, e lá embaixo da nós, a 3, 4, 10 quilômetros, 100 quilômetros abaixo da gente, tem o quê? Tem um calor diferente do que nós estamos aqui. Então tem gente que estuda a gravimetria, né? O geotermismo. A densidade, cada camada tem uma densidade diferente.
né, o geomagnetismo, o magnetismo de cada camada, a capacidade que ela tem de oscilar. A sismologia, o que é isso? Os terremotos. Por que no Brasil não tem terremoto de forma intensa, como tem no Japão? Como tem nos Estados Unidos, na parte oeste? Também a astronomia, através do estudo, né, dos planetas, as suas características físicas. Então aqui nós estamos mostrando, de forma esquemática, tem também no seu livro, né, os métodos de estudo da parte interna da Terra. Vamos adiante. A teoria que nós vamos estudar agora, ela também vai tentar trazer para nós um pouco uma explicação daquilo que nós chamamos de continentes, ilhas e mares. Essa teoria está nesse link do YouTube aqui. Lá ele resume toda a história que explica por que tem terremoto no mundo. Então você vai acessar esse link, e nesse link ele vai contar através de ilustrações como é que funciona isso. Como é um tema muito extenso, eu preferi só falar disso dele. A gente vai mostrar algumas coisas sobre ele, tá bom? Mas o vídeo é mais ilustrativo. Vai lá. Primeiro, as placas tectônicas. Aquele vídeo que eu passei para vocês, ele vai contar a história da origem da teoria das placas tectônicas. Aqui nós estamos mostrando uma característica interessante do planeta Terra. Primeira parte sólida, né, que é composta de crosta terrestre, crosta continental e crosta oceânica, e essas partes rochosas onde estão a crosta continental ou oceânica, ela tem movimento, então ela se desloca. Você está vendo aqui? A placa africana, ela vai nessa direção, ela vai à direita. A placa sul-americana, ela vai para a esquerda. Então aqui no meio do Oceano Atlântico, nós temos um movimento de separação das placas. Aqui, onde fica a Cordilheira dos Andes, observe aqui, ó, a placa sul-americana vai nessa direção e a placa Nazca vai nessa direção. Então elas se encontram de forma convergente, por isso que existem movimento convergente, divergente e tangente. Vamos lá adiante. Vamos lá. Vai para frente. Aqui, se eu tivesse tirado toda a água do fundo do mar, é assim que seria o fundo do mar. Olha que interessante. O mais escuro são as áreas mais altas. O azul mais azul são as áreas que você consegue ver que tem mesmo água. Mas essa parte aqui, por exemplo, é cheia de montanhas no fundo do mar. Ó, cheia de montanhas, porque aqui as placas se movem. Esse conjunto de montanhas aqui, nós chamamos de dorsais. O que é isso? Um conjunto de montanhas subterrâneas. Vai adiante. Mais uma vez, ó, uma dorsal aqui, uma cadeia de montanhas, outra dorsal aqui. Então essa é a chamada dorsal do Atlântico, ou meso-oceânica. Essa é a chamada dorsal do Pacífico. São cadeias de montanhas no fundo do mar. Adiante. Os movimentos de placas. Então existem placas que têm movimento convergente, ó. Uma vai em direção à outra. E quando uma vai em direção à outra, elas criam montanhas ou vulcões. Quando elas se afastam, tipo africana e sul-americana. E quando elas fazem movimento lateral, tipo o que acontece lá nos Estados Unidos, naquele filme, lembra? Falha de Santo André? A falha de Santo André é resultado desse movimento aqui. Lembra do Rift Valley que nós aprendemos no ano passado? É esse movimento aqui. Por que no meio do Atlântico está nascendo umas cadeias de montanhas? Porque é esse movimento aqui. Por que nasceu a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes? Porque esse movimento aqui. Então, a teoria das placas tectônicas é a teoria que explica por que tem terremoto no mundo. Tá legal? Adiante. Aqui nós temos o mapa do mundo, mais ilustrativo, mostrando o movimento tangente, que acontece aqui, ó. Aqui é a costa oeste dos Estados Unidos. Aqui o movimento, né, de divergência. Observe, ó. Primeiro, o convergente é aqui na Cordilheira dos Andes. O divergente no meio do Atlântico. E aqui também o convergente onde está o Japão. Existe também um slide que mostra essa realidade, tá? Que é uma animação, que também é uma animação legal, mas vai adiante. Aqui nós mostramos os movimentos convergentes, o que que acontece? Ó, uma placa se choca com a outra, vai adiante. Aqui, os tipos de movimento divergente, o seu livro traz tudo isso, tudo ilustrativo, ó. Convergente,
oceano, 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 continente, continente, continente. Está tudo aí explicando direitinho, tá bom? Vai adiante. O movimento divergente, continente, continente, oceano, 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 oceano. Aqui no caso seria oceano, continente. Vai adiante. Aqui você está vendo o movimento divergente na Islândia. Olha aqui como é que é ao afastamento de duas placas tectônicas. Aqui também há um movimento lateral, que nós chamamos de tangente ou transformante. Uma placa nessa direção. Gente, isso aqui é o chamado, né, Grande Falha de Santo André, na costa oeste dos Estados Unidos. Tá bom? Outra coisa que também o seu livro trabalha: as placas tectônicas, os movimentos tectônicos, os agentes do relevo terrestre. O que são agentes do relevo terrestre? São as forças que atuam sobre o relevo e têm capacidade de modificar, de transformar, tá? De desgastar o relevo terrestre. Então existem as forças internas ou endógenas e as forças externas ou exógenas. As internas são aquelas que atuam de dentro para fora. As externas são aquelas que atuam na superfície. Então, interna, tectonismo. O que é tectonismo? É a mesma coisa que distorção, de astrofismo. No seu livro traz tudo isso, eu só estou fazendo um resumo, tá bom, galera? Então, existe um movimento de heterogênese, quando o movimento é vertical. Uma placa se desliza com a outra verticalmente. E isso acontece nas planícies, no interior, na chapada, é o movimento de heterogênese. Já a orogênese, quando o terreno se dobra, uma placa se choca com a outra, ela se dobra, nós chamamos de dobramentos. Então, o tectonismo gera epirogênese e orogênese. O vulcanismo gera as montanhas em forma de domo, que acontece quando um terreno ele vai afundando, criando um tipo de canal, vamos falar canal, mas como se fosse a boca do vulcão, e existem as erupções vulcânicas. Então, isso é tipo de uma força interna. Então, existe o tectonismo, o vulcanismo, e existe também, né, a sismicidade, os abalos sísmicos, que nós chamamos de terremoto. Tá bom? E os agentes externos são aqueles que atuam na superfície. Galera, depois a gente vai ter tempo para debater sobre esse assunto, tá bom? Porque aqui eu estou fazendo um esquema, não se esqueçam. Os rios, o que os rios fazem? Eles desgastam e acumulam. Pega o rio Itapemirim. Quando ele passa aqui, ele está levando sedimento. Lá na foz do Itapemirim, ele deposita lá. Então, ele desgasta e acumula. O que é desgastar? É transportar sedimento. O que é acumular? É depositar lá. O rio faz isso. As geleiras fazem isso. Os ventos fazem isso. E os mares fazem isso. Então, essas forças são chamadas de forças externas. Ou forças exógenas. Aqui, o que um agente interno faz? Percebe? Ó, vulcanismo. De dentro para fora. Tectonismo. De dentro para fora. Terremoto. De dentro para fora. São as forças internas. E, outra imagem, as forças externas são as modeladoras, as geleiras, o intemperismo, que é o desgaste que uma rocha passa, os oceanos, as águas correntes com a água do rio, o vento, tudo isso é força externa. Tá? Então, quero dizer a vocês